Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Os dados são assustadores e tristes. Todos os dias são registrados aqui no Brasil, em média, 233 casos de violência contra crianças e adolescentes de até 19 anos. São registros de violência física ou psicológica. A maioria desses casos acontece no ambiente doméstico e o agressor faz parte do círculo familiar. Os dados foram extraídos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e estão no Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. O que também chama a atenção no levantamento é o número significativo de internações hospitalares e mortes entre crianças e jovens. Entre 2009 e 2014, foram mais de 35.800 internações e mais de 3.000 mortes em consequência dessa violência. E para conversar sobre este levantamento, nós convidamos o médico e representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Donizete Gianberardino. Olá, doutor. Seja bem-vindo. Pode vir aqui, por gentileza. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Falei certo o seu sobrenome? Falou, obrigado. Pode sentar aí. Muito importante a gente falar sobre isso. Queria começar falando o seguinte: os dados são públicos, no entanto, foi a Sociedade Brasileira de Pediatria quem fez uma compilação desses dados. Qual o objetivo de fazer essa compilação e de divulgar esses números tão tristes, como nós dissemos, e tão alarmantes? Eu acho que é um papel de responsabilidade social. Eu acho da importância desses números, desses fatos que são comprovados, porque foram extrato de notificações públicas realizadas por vários profissionais no sistema de governo, que tem um formulário próprio chamado SINAM. Então, a compilação desses dados durante esse período de tempo foi feita para demonstrar a dimensão desse problema e que ele só pode ser minimizado com a participação de toda a sociedade. Então, é importante que todas as pessoas que convivam com vulneráveis, com adolescentes e com crianças, tenham essa consciência desse problema e que a notificação seja feita em casos de comprovação ou de suspeita. Fique claro que esse dever de comunicação não se restringe mais só ao profissional da saúde ou profissional da educação. Qualquer cidadão que ele tenha ciência de uma agressão, seja por violência propriamente dita, seja por negligência, por maus tratos, há uma previsão, um dever legal de notificar. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Então, além da questão moral, um médico, o senhor é pediatra, então chega uma criança no seu consultório, vítima de maus tratos, e acredito que o senhor sabe identificar na hora o que deve acontecer, ou não na hora ali com um certo grau de conhecimento que o senhor tem, já identifica. Então, além de ser uma questão humanitária e moral, o médico e outros profissionais, como por exemplo os professores, eles têm a obrigação, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente, não é isso? Exatamente. Tem a obrigação, o dever de fazer esse registro, essa comunicação às autoridades. O espírito disso é que você comunique a uma rede de proteção, hoje mais representada pelo Conselho Tutelar, mas já tem algumas cidades que têm uma rede de proteção constituída. Então, esse profissional faz uma notificação de proteção, porque há um indício de violência. Tá. Existem casos onde esses sinais são flagrantes e daí você tem que tomar outras medidas, Mas nas suspeitas de maus tratos, porque muitas vezes, mesmo profissionais experientes, ele ainda fica com dúvida. Então, você não pode fazer nenhum tipo de julgamento. Verdade. Você constata, tem alguns sinais que você percebe que, por exemplo, não são comuns. Então, por exemplo, na pele, se você perceber uma criança que tem vários hematomas com colorações distintas, demonstrando que são traumas em dias diferentes, é uma coisa incomum. Você tem queimaduras em lugares incomuns. Então, são sinais que surgem, que você percebe, má higiene, desnutrição, ou até sinais comportamentais. Então, a criança muito triste ou agressiva, ou com muito medo, com muita insegurança. Então, todas as anormalidades, elas podem representar ou não. Então, o profissional, diante disso, ele fica alerta e ele deve observar. Uhum.
No caso dos pediatras, né? Do caso do senhor específico, muitas vezes essa criança, ela é levada pelos pais, pelos responsáveis, e aí o senhor também tem esse tato de dialogar com esses responsáveis para tentar meio que um processo de investigação ali? Veja, quando você atende uma criança, os responsáveis dão as informações que eles, do motivo pelo qual estão lá, né? E muitas vezes vem uma história, isso é feito como qualquer consulta médica, você faz anamnese, você tenta conversar com a criança para que ela dê alguma informação. As perguntas nunca devem ser muito diretas, sim, não. Você tem que fazer perguntas de tal forma que ela possa dizer alguma coisa, como se machucou, por que machucou, né? Então, a experiência mostra que você tem que ter uma nuance de análise, né? E que você, não são todas as vezes que você vai dizer que houve uma violência. Você pode colocar, olha, seu filho aqui tem vários machucados, o que está acontecendo, né? Isso você pode perguntar, né? Então, tem é muito importante a experiência, até porque, veja só, nos agressores contumazes, há tanta intencionalidade que é comum eles irem em serviços diferentes, né? Nossa. Para não ficar com o mesmo registro. Daí vem a importância de você ter um cartão único em saúde que você pudesse cruzar informações dessa ordem, né? Verdade. Porque você não sabe quantas vezes foi num determinado lugar ou não. Então, muitas crianças são trazidas com agressões severas e com uma história mágica, né? Então, você tem que ter essa habilidade, né? Ao ponto, temos assim, casos graves, então qual é a tua conduta? Se você tem uma criança, um adolescente em um estado clínico preocupante, você vai interná-lo. Se você tem uma criança que ela não está tão machucada, mas que te preocupa, você deve interná-la como se fosse para você ver o que você vai fazer com essa criança. Aí você vai comunicar ao Conselho Tutelar, o Ministério Público, e ela fica internada 2, 3 dias por essa suspeita de violência, né? Sim, até para tirar daquele suposto ambiente, né, onde ela está sendo... Porque na maioria das vezes o agressor é o provedor da casa, é o próprio provedor, né? Então fica muito difícil. Então a atitude que o profissional faz. Então tem muitas variações, né? Mas o importante é que todo profissional fique atento a isto, né? Alterações, nós já falamos, comportamentais e outras, por exemplo, assim, as fraturas em crânio dos dois lados, né? Você só fratura um lado. Caiu de um lado, mas como é que está do outro lado? Dos dois, assim, então, você vê que sempre as fraturas por traumatismo são nas extremidades dos membros. Então, uma coisa clássica é aquela pessoa que puxa a criança pelo braço e machuca o cotovelo, faz uma fratura, né? Entendeu? Triste isso, né? Outras vezes, bebês que são chacoalhados muito, que faz uma lesão cerebral cominutiva. E tudo isso aparece imagens radiológicas que confirmam, não é uma coisa inventada, né? Certo. Olha só, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp, 999769204. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje falamos sobre as agressões contra crianças e adolescentes. O nosso entrevistado é o médico Donizete Giamberardino, que também é representante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, doutor, nós falávamos aqui que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma compilação dos dados que são públicos, que, em média, no Brasil, 233 crianças e adolescentes são agredidos
fisicamente e psicologicamente no nosso Brasil. Então, a gente está falando de todos os dias, em média, 233 casos de violência. É um número assustador, assustador. É triste para a gente falar sobre isso, talvez seja um assunto não tão falado como deveria. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente, né? E veja, para piorar mais, esses são as notificações. Sim. Muito provavelmente existem mais subnotificações que notificações. Então, certamente, esse número deve ser pelo menos 3 vezes mais. ou 3 vezes mais. Né? Então, muito triste. Então, a sociedade brasileira fez essa compilação para que toda a sociedade possa ter a dimensão da gravidade desse problema. E, acima de tudo, como nós estávamos falando aqui, é importante criar uma rede de proteção a essas pessoas que são vulneráveis, né? Porque a criança, como é que a criança vai registrar, né? Não tem como ela fazer. Ela muitas vezes não se dá conta do processo que ela está passando, né? Não sabe o que está acontecendo. Então, é importante que os adultos também se responsabilizem por isso, porque, como nós estávamos falando, a maioria dessas agressões acontece dentro de casa e é feita por familiares. Ou pessoas próximas, Sim. né? Veja bem, a vida das pessoas, vamos dizer assim, pertence a toda a sociedade, né? O fato de você ter um filho, você não tem direito à vida dele, você tem direito à sua guarda. Então, todos nós somos responsáveis por todos vulneráveis do nosso país, de uma certa forma. Uhum. Então, existem limites de atuação dos responsáveis legais, sejam pais ou não, que cuidam desses vulneráveis. Então, a importância desse fato também, eu acho que é relevante, né? Uhum. Nesse sentido, porque as violências vão desde recém-nascidos até adolescentes com 18 anos. Nós não estamos falando só de uma faixa etária, né? As violências são físicas, são sexuais, então são tipo bullying também, então das mais diversas ordens. Então é uma situação de uma dimensão preocupante e que só deve melhorar com uma consciência da sociedade dos seus valores. Uhum. Então, o que nós temos que aprender que, lógico que os pais têm sua autonomia, né, que tem que ser respeitada, mas isso tem limites. Então, eu acho que quando qualquer pessoa, qualquer cidadão vê que a dignidade do outro está sendo atingida, é seu dever moral e legal comunicar. Né? Perfeito. O senhor falou que em Curitiba existe uma rede de proteção, mas em geral, qual a recomendação que a gente dá para quem está nos vendo em casa, seja aqui ou pelo YouTube, que depois vai ver, recorrer a quem? Veja, habitualmente a primeira instância é o Conselho Tutelar. Certo. Né? Então, ele, por suas atribuições, né, ele vai fazer uma vigilância desse caso. Quando nós falamos em rede de proteção, é no sentido que haja uma organização do sistema de saúde ou do sistema educacional, no sentido de que, frente a uma notificação, ocorra para o agente comunitário uma visita familiar, para ver como estão as condições desse lar, assim, que condição está sendo cuidada, as circunstâncias, porque muitas vezes as informações durante uma consulta médica são restritas àquele contexto. Na hora que você vê aonde que essa criança mora, quais são seus vizinhos, quais são suas verdades, há uma modificação nisso. Então, esse fato que desde 2000, Curitiba tem isso desde o ano de 2000, mas a legislação prevê desde 17 isso. Então, já há previsão legal das redes de proteção, no sentido de não pessoalizar, de não personalizar o profissional, o médico, ou não que atende como ele foi o denunciante, né? Você tem que, assim, caracterizar que ele comunicou para uma rede e ela tomou as devidas providências. É um pouco diferente nos casos onde você tem coisas flagrantes com risco de morte, com coisas assim, tipo tentativa de homicídio na prática. Daí você tem que tomar outras medidas. Mas, em geral, a grande massa dessas violências todas, eu acho que ela tem que ter essa consciência e nós temos que
fazer políticas de saúde ou políticas sociais no sentido disso ser minimizado, né? Nós temos que ter uma educação moral que isso seja evitado. Nós temos que ter padrões familiares, seja de que tipo de família for, né? Mas que haja respeito à dignidade humana. E o que você vê é que, assim, mesmo nas crianças e adolescentes, que são todos considerados vulneráveis, existem grupos de mais vulneráveis, né? Então, tipo assim, crianças de uma gravidez não desejada, crianças prematuras, o que é mais comum, assim, crianças portadoras de doenças crônicas com hospitalizações de longo tempo, crianças que ficaram longe dos pais por determinado tempo. Então, são indicadores que você tem que ficar mais atento a esses grupos sociais. Uhum. E veja bem, na maioria das vezes, os agressores foram vítimas na sua infância. Pois é o ciclo que se repete, infelizmente, Exatamente. né? Vamos falar um pouco mais sobre isso também. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp, 999769204. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as agressões contra crianças e adolescentes. O nosso entrevistado é o médico Donizete Gianbernardino, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, eu avalio que atualmente a sociedade está começando a despertar sobre a violência contra a mulher, né? Então, o número de feminicídios é muito grande, então nós estamos aperfeiçoando essas leis. E eu avalio, diante de tudo isso que a gente está conversando, que esse olhar cuidadoso também tem que ser voltado para as crianças e para os adolescentes, né? No sentido de, como a gente falou, é responsabilidade de todo mundo. Então, se um vizinho está ouvindo uma criança chorar constantemente, a probabilidade dessa criança estar sendo agredida é grande. Existe, né? Existe, né? Então, cabe a ele, ou seja, ele também é responsável, ele também tem esse papel de cuidar, de proteger e de fazer essa denúncia, não é verdade? É uma informação, porque ela pode não ser procedente. Então, é uma verificação de uma situação. Uma verificação dessa ordem não significa que você vai pré-julgar alguém. Sim. Nós temos várias situações complicadas. Sim. Onde, se você fizer julgamentos precipitados, né, você pode prejudicar muitas famílias. Perfeito. Injustamente. Perfeito. Então, é algo muito delicado, que tem que ser feito dentro de um sigilo, né? O atendimento dessas crianças e adolescentes deve ter toda a privacidade, deve ser feito por um médico só. Esse médico, se for o caso, tem que chamar o perito médico legal para ir no local do atendimento, e não deve ser comentário com outros médicos, com outros profissionais. É algo que você tem que fazer o menor alarde possível. Uhum. Não tem que vir imprensa para fazer notícia sim, daquela tristeza. Concordo. Então, é algo que tem que ser feito com discrição, sem nenhum tipo, e assim, é uma consciência social mesmo, uhum. Né? Então, é muito importante que seja colocado isso, né? Sim. Nós não podemos usar isso para fazer mais um sensacionalismo. Com certeza, até para preservar aquela própria criança. Exatamente. Também, né? Nós falávamos aqui sobre essa questão, muitas vezes, de um ciclo de violência que se perpetua, seja sobre a mulher, seja sobre a criança também. Existem ainda muitos pais irresponsáveis que acreditam que o processo educacional, ele se dá por meio de surras. Qual a avaliação do senhor como pediatra com relação a isso? Veja, eu acho que você tem que passar para o seu filho, que você ama, uma noção de certo e errado, né? Para você passar isso, você não precisa agredi-lo fisicamente. Eu acho que isso é desnecessário. Eu não fui agredido, eu tenho 3 filhos adultos, nunca precisei fazer isso, e eles têm uma boa educação. Eu acho que não há necessidade de violência, porque a violência gera violência, né? E como eu já tinha dito para você aqui,
essas crianças que são vítimas de maus tratos, isso se replica na sua vida posterior, como se isso fosse um ciclo, né? Um ciclo perverso disso, né? Mas eu acho que nesse momento que nós vivemos uma sociedade assim, muito egoísta, muito voltada para si, para os selfies da vida, né? Onde a distância, muitas vezes, entre os responsáveis, as crianças, não são físicas, mas sim emocionais, quer dizer, há um abandono emocional, né? Tem isso As também. Barreiras, né? Todas as Invisíveis, barreiras, né? então, Muitas vezes. Então, você coloca isso hoje, então, os valores desses pais, né? Muito preocupados com a mídia, então, tem vários comentários sobre as crianças puxando a mãe ou seu pai para que dê atenção a eles e eles preocupados com o WhatsApp da vida, né? Então, isso tudo reflete nesse contexto de você criar um cidadão melhor, que tenha melhores valores. Então, isso deve ser uma preocupação. Salvo engano, em Recife, por exemplo, faz muito tempo isso, foi criado uma CIPA nas escolas e creches, tal qual uma empresa tem uma notificação de acidente de trabalho, né? Nas escolas e creches na cidade de Recife tem uma situação de que há uma notificação para esses traumas, entendeu? É uma forma de você fazer uma vigilância de proteção, porque quando as pessoas são vigiadas, de uma certa forma, elas têm mais cautela. Sim. Agora, os agressores contumazes, né, que são pessoas doentes até, eles costumam ter também muita astúcia de variar de procura de local de atendimento. Então, isso muitas vezes te confunde. Então, você acha que foi uma primeira vez, mas é a primeira vez no teu serviço. Sim. Ele já foi atendido em outros 3, 4 serviços. É muito complexo isso, né? Porque muitas vezes a criança ela é retirada e eu acredito não, eu sei que isso é o extremo, né? De você retirar a criança do convívio familiar. Sim, mas em alguns casos isso faz sentido. Mas são poucos casos, mas você faz isso para salvar uma vida, né? E você veja bem, nós defendemos a democracia, mas a democracia para as crianças particularmente, ela é muito vinculada ao exercício da democracia de seus pais. Sim. Então, você tem que ter uma intervenção social protetiva, a necessidade dessa proteção. Eu acho que esse esforço todo que está tendo da própria sociedade brasileira, junto com o Ministério da Família e da Cidadania, junto com o Conselho Federal de Medicina, no sentido de, agora que está sendo constituído um grupo de trabalho de proteção de direitos humanos dessa faixa etária, né? Lógico que nós temos que proteger todas as faixas etárias, né? Sejam os idosos e até as pessoas consideradas capazes, como são as mulheres, né? Que é um pouco diferente porque são pessoas que têm autonomia de direito de autonomia. E as crianças têm autonomia também, mas de uma forma mais reduzida. Sim. Né? Então, tem um tratamento um pouco diferente. Né? Porque quem atende crianças sabe que é mais difícil que um adulto. Em que sentido? Um dos principais remédios de uma relação médico-paciente é a confiança. E você só consegue estabelecer confiança com um bom diálogo. Nas crianças, nós temos que ter a confiança dos pais para atender aquele paciente. No adulto, não. Você tem que ter a confiança da pessoa. Então, você tem que ter um pacto, o médico e seu paciente, no sentido de que certas situações de privacidade que a pessoa deseje, né? Elas têm que ser, como se fosse um confessionário, de uma certa forma. Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi ótimo, eu acho que muito importante também a nossa entrevista, a nossa conversa. Esperamos poder despertar um pouco mais, né? Mais amor nas pessoas, exatamente. Mais compaixão, mais solidariedade e mais respeito, sobretudo. Muito obrigada, viu? Você, obrigado. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana. Até lá. Tchau, tchau.